que ela transborde dia após dia na sua vida, na sua família, na sua casa, e que a glória dele possa fluir, porque somente com a glória e a graça dele é que possamos perseverar até o fim da jornada que nós já demos início juntamente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bora meditar na palavra? Louvado seja o Senhor, louvores abençoados. Creio que Deus se alegrou com a nossa perseverança, com a nossa adoração, porque para isto Ele nos libertou, para fazer parte do seu povo, para fazer parte do seu reino, e adorá-lo, e exaltá-lo. E nós estamos aqui somente fazendo um estágio. Sim ou não, irmãos? Nós estamos na terra só fazendo estágio, porque na eternidade iremos sim continuar adorando, continuar louvando, continuar dizendo que Ele é santo, 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 único e verdadeiro e eterno Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra desta noite se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 80. O título da mensagem é Deus que fortalece o espírito do homem. Irmão, já foi ministrado aqui uma vez, e eu peguei uma frase de toda uma ministração, e a frase é: nenhum sucesso externo justifica uma derrota interna. Se você parar para pensar nisso no decorrer da semana, você vai entender melhor. Eu conheço muitas pessoas influentes, vocês também conhecem, seja artista, seja autoridades, seja pessoas próximas, em alto grau de influência, mas um espírito, uma mente fraca, uma mente volútil, uma mente débil, uma mente que lhe causa muitos prejuízos. E nós vamos ver que tem solução, tem solução. Maravilhoso saber disso, que quem está nessa situação não está em um caso perdido. Há solução, e nós vamos ver aqui, na palavra de Deus, o que Deus pode fazer. É claro que a palavra de Deus, como o Mateus falou aqui na oração, tem que encontrar um coração receptivo, tem que encontrar um solo fértil. É só aí que a palavra vai cumprir o seu propósito, que é transformar. A pessoa que planta, o agricultor, pode comprar a melhor semente disponível no mercado, a melhor, transgênica e tantas outras que existem. Mas o solo no qual o agricultor plantou a semente for um solo ruim, a semente não vai desenvolver, não vai produzir conforme o esperado. Ao contrário, é verdadeiro. Comprou uma semente da melhor que existe, plantou num solo bom, cuidou, regou, consequentemente, haverá o quê, meus irmãos? Fartura de colheita, produção enorme. Assim também a palavra de Deus. Pode vir ser ministrado aqui o melhor texto, o melhor pregador, a melhor pregadora, mas se o coração de quem está ouvindo estiver blindado, a palavra vai ficar ao redor da pessoa, e Jesus ensinou que virão aves dos céus e comerão aquela semente. Jesus estava dizendo que o diabo não quer que nós entendamos e muito menos pratiquemos a palavra de Deus, porque ele sabe que se a pessoa ouvir, colocar em prática e perseverar, irmão, é milagre, é transformação, é renovação de mente, é a glória de Deus na terra. Eu acho isso muito tremendo, as transformações que a gente percebe Deus realizando na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. É maravilhoso ver conversões impactantes, e continua, irmãos, continua e continuará até o arrebatamento da igreja. O Espírito Santo vai continuar convertendo, vai continuar transformando, vai continuar abençoando, vai continuar levantando o fraco, o caído, libertando o drogado, libertando o bêbado, libertando o mentiroso, libertando o prostituto, a prostituta. Deus vai continuar fazendo esse milagre que só Ele faz. Mas depende, em grande parte, de nós aceitarmos, exercitarmos a fé e perseverarmos. Essa é a receita, porque muitos começam e até adquirem um bom testemunho, mas com o tempo vai se esfriando, vai deixando, vai abandonando, vai dando atenção às outras coisas, e o inimigo está preparado para agir nesses casos, sim ou não? Jesus contou a parábola. Todos aqueles demônios que foram expulsos de nós quando aceitamos a Cristo, eles foram para onde? Para o inferno? Estão lá trancados? Não, eles estão ao nosso
redor, esperando o quê? Só eu baixar a guarda, só eu afrouxar a armadura do Espírito e eles voltarão. Voltarão sozinhos? Não, com mais 7, por isso o estado será pior do que antes de ter conhecido a Deus. Percebem a seriedade? Percebem a gravidade? Percebem o risco no qual nós estamos correndo? É por isso que o salmista disse, só estamos seguros debaixo das asas do Altíssimo, debaixo da proteção de Deus, andando com Ele. Pedro, o apóstolo, afirmou que o maligno não lhe toca. Percebe a nossa responsabilidade na caminhada com Deus? É importante saber disso, porque tem pessoas que atribuem tudo a todos e nada a ela mesma. O pastor ora por mim, o pastor faz isso por mim, o irmão põe meu nome no caderno de oração, tudo isso é válido, é estabelecido, mas a própria pessoa não quer passar pelo processo de transformação. Então, irmãos, por que eu nem estava planejando fazer essa abertura dessa maneira, mas eu sei que Deus tem um direcionamento preciso, porque a parceria entre eu e Deus é que faz as coisas darem certo. Não é somente Deus, não é somente o homem, sou eu e Deus, é você e Deus. Foi assim com os heróis da fé, com todos eles jamais iam sozinhos. Eu amo Davi, toda vez que ele ia para uma missão, aos olhos dele, impossível, ele se prontificava a buscar Deus. Senhor, eu vou ou não vou? Ele era um sacerdote, ele tinha uma maneira, uma forma, algo acontecia ali, que ele ouvia a voz de Deus, Senhor, eu vou ou não vou? Deus falava, vai, e faz assim, dava toda a estratégia, e a vitória era certa. Para nos ensinar a vivermos neste mundo, nesta geração, enquanto estivermos aqui, busquemos a Deus em oração, busquemos a direção de Deus, assim as coisas vão darem certo. Vai dar certo, irmão. Nosso Deus é de vitória. O culto hoje é culto da vitória. A vitória depende, estou sendo até já cansativo, da palavra de Deus, da nossa fé e da perseverança. Guarda isso no coração e tenha paciência, que vai acontecer. Amém, irmãos? Vamos lá, irmão Jaime. Segue aí, vamos lá então. Lucas capítulo 1, versículo 80, diz assim, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos. Aonde ele viveu? Até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Esse versículo está falando de quem? João Batista. O contexto é esse, está falando de João Batista. Os irmãos sabem, né? Que a mãe dele, Isabel, e o pai dele, Zacarias, eram uma família de sacerdotes. Ela era estéril, não podia ter filhos, e ela recebeu uma visitação de Deus. Foi algo sobrenatural, e ali o anjo anunciou a ela o nascimento de um filho, e falou mais algumas coisas tremendas, mas o fato é que João Batista nasceu. Poucos meses depois nasceu Jesus Cristo. A diferença entre João Batista e Jesus Cristo, a diferença de tempo é de alguns meses, então eles cresceram quase que simultaneamente. Mas Deus tinha um propósito com eles dois, um propósito muito grande, sim ou não? E o que Deus tem contigo e comigo é muito grande também? Grandioso também. A conversão de uma pessoa é algo, é o maior de todos os milagres. É um propósito de Deus altíssimo, a conversão de uma pessoa. E Ele tem um plano, um propósito também conosco. E é necessário nós passarmos pelo mesmo processo de formação, sim ou não? Por exemplo, uma pessoa que já se formou, vamos colocar aqui um exemplo da nossa comunidade, uma pessoa que se formou, tem muitos professores, uma pessoa que se formou como professor, se formou, trabalhou, ou se aposentou, ou está trabalhando, segue o ritmo, não segue? Não segue? Certo. E agora um jovenzinho que está fazendo ali o final do ensino médio e que também deseja ser um professor, ele não vai seguir o mesmo processo? Daqueles que já se aposentaram? Ele vai lá começar o curso, ano após ano, não sei se são 4 ou 5 anos, depois vai se formar, vai ser nomeado, vai conseguir um trabalho e vai trabalhar de professor. Aí vai nascer uma nova geração que quer ser professor. Aí ele vai, não é o mesmo processo de formação? É o mesmo processo de formação. E na caminhada cristã, também o mesmo processo, é o mesmo processo que os homens de Deus se submeteram. O espírito é o mesmo, o processo de formação é o mesmo. Então a gente já entende que se João Batista precisou ser fortalecido no espírito, então nós também precisamos de força no espírito, na mente. Olha uma definição muito interessante.
Vou falar devagar para os irmãos absorverem. Isso aqui é fundamental para que a força de Deus brote na mente, no espírito. Olha só, o que significa ser forte no espírito? Ser forte no espírito significa possuir resiliência emocional, mental e espiritual diante das adversidades da vida. Estão aí absorvendo? Vocês viram os embates que João Batista precisou enfrentar? Ele precisava de muita resiliência emocional diante das adversidades da vida. É a capacidade de enfrentar desafios, problemas, provações, crises com serenidade e equilíbrio. É uma bênção ou não é uma bênção viver dessa maneira? Sim ou não? Precisamos, né? Precisamos. Mantendo a esperança de que um momento é só um momento ruim e que pode vir a ficar tudo bem. Pensaram aí? Absorveram? É isso ser forte de espírito. E nós vamos ver na prática o que isso reflete na vida de um homem e de uma mulher que é forte no espírito. Olha só, no Isaías, capítulo 26, versículo 3 e 4, tem algo interessante aí, vai absorvendo, que Deus vai edificar a fortaleza no nosso espírito. Lá diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. O 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem escreveu essa passagem? O profeta Isaías. Quem já leu o livro do profeta Isaías aí? Glória a Deus. Todos que estão aqui presentes. Então você viu a história de vida daquele homem, por ter decidido andar com Deus, por ter decidido crer em Deus, no meio da sua geração incrédula. Mas o profeta Isaías não pregou para os judeus? Sim, judeus incrédulos, porque o fato de estar com a Bíblia na mão, o fato de orar, o fato de ir participar de eventos religiosos, não quer dizer que a pessoa está acreditando em Deus. Irmão Jaime, não entendi, vou explicar. O próprio Cristo disse: nem todo aquele que diz Senhor, 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 entrará no reino de Deus. Então Isaías decidiu ser contra tudo e contra todos, os incrédulos, os perseguidores, os apóstatas. Ele decidiu servir a Deus, e Deus o levantou, e Deus o constituiu como profeta, e ele não teve medo, ele pregou, ele anunciou os oráculos de Deus, reprovando toda aquela geração contemporânea a ele. E o que ele ganhou com isso, irmão Jaime? Ganhou uma serra de 2 metros, que partiu ele ao meio. Foi isso que ele ganhou. Aos olhos do homem. Vocês já leram como ele morreu? Morreu dessa forma. Ele foi detido, foi preso, levado a um lugar, penduraram ele em uma estaca, de cabeça para baixo, como um morcego dorme. Os irmãos estão aí trazendo na mente, como um morcego dorme, de cabeça para baixo. Assim prenderam Isaías, ó. Uma estaca aqui, ele de cabeça para baixo. Enfiaram uma serra, 2 metros, entre as pernas dele, e serraram ele ao meio. Serraram ele ao meio, dividiu ele em 2 partes. Mas ele, nessa situação, estava adorando, estava louvando, estava dando glória, estava exaltando, estava glorificando o nome do Senhor, Deus, Jeová, naquele contexto, porque Jesus ainda, não tinha vindo. Então percebe o efeito de ser forte no Espírito? É isso, é isso. Eu quero ser como o profeta Isaías, então, passar pelas adversidades da vida e não voltar atrás, e não apostatar, e não esmorecer. Então, temos que fazer o que o profeta Isaías fez. E o que ele fez, irmão Jaime? Tenha comunhão com Deus, tenha comunhão com a palavra, tenha comunhão com os irmãos da mesma fé, do mesmo grau de fé, para vocês se fortalecerem juntos, para vocês entenderem que Deus está apacentando vocês. Não tem dificuldade, não tem
complexidade, grau de entendimento maior para entender essas coisas. São tão simples que às vezes a gente nem faz, porque é tão simples. Só ler a Bíblia? Eu já vi isso, gente. É só ler a Bíblia, é só orar, é só obedecer. Aí eu te pergunto, é fácil? É fácil? Ler até que vai, porque, né, ler. Agora, aplicar o que se leu na vida e viver, que entra a obediência, aí é onde a peneira de Deus vai peneirando, é onde o Espírito de Deus vai sondando, é onde o Deus eterno, que é onisciente, vai avaliando todas as coisas, e ele vai encaixando tudo nos seus devidos lugares. Encaixou Isaías porque viu em Isaías uma fé, uma firmeza. Olha, mesmo que eu morra, ele não sabia como, mas falou, mesmo que eu venha morrer, e já tem um sinal de que isso vai acontecer, não importa, eu sei para onde eu vou, eu sei quem vai me receber, eu sei para onde Abraão, meu pai, foi, eu sei para onde Isaac foi, eu sei para onde Jacó foi, é para lá que eu vou, então pouco importa se passe a serra e me parta em dois, não importa, o importante é para onde eu vou e viver eternamente. Eu não irei chegar lá e ser chamado de covarde, pelo contrário, Deus irá me receber com alegria e ficarei com Ele para sempre. Isso é fortaleza de espírito, isso é maravilhoso, irmãos, está disponível para nós. A melhor parte dessa mensagem é essa, que está disponível, que o Deus do profeta Isaías é o mesmo, é o nosso Deus, eu creio com toda certeza que o Espírito já está trabalhando, já está criando dentro de nós um desejo de se apegar mais com Deus, porque precisamos, irmãos. Os dias são fáceis? Não são fáceis. Para o cristão, para um mundano pecador está fácil, porque a palavra diz, quem está sujo, suja-se mais, pois quem está limpo, limpe-se mais. Então, nós que decidimos andar com Cristo, Cristo é luz, Cristo é santidade, Cristo é consagração, Cristo é apartar-se do mundo. Então, para quem decidiu andar com Deus do profeta Isaías, vai precisar de força no Espírito. Vai precisar, irmãos. E a fonte continua jorrando. A fonte continua jorrando para todos os que recebem, acreditam e decidem pagar o preço. Porque coisa linda demais é ser recebido por Deus, como Isaías foi, como Estevão foi. Jesus de pé, do lado do trono de Deus, recebeu Estevão, que foi apedrejado, morreu apedrejado. Aos olhos do homem, morreu como um animal, mas aos olhos de Cristo, a mais alta honra. Então nós temos a visão de Cristo, nós temos a visão de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 14, versículo 3, outro exemplo, de alguém que é forte no Espírito. Esse exemplo é o do próprio João Batista, na morte dele. Diz assim, porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Então, por causa disso, João Batista foi preso, posteriormente sentenciado à morte. Ele foi decapitado, arrancaram a cabeça dele do corpo dele. Mas eu acredito que, mesmo naquele contexto, ele oscilou um pouquinho, né? Que quem lê mais um pouquinho para trás, vai perceber que ele se viu em uma angústia tão grande e perguntou aos seus discípulos, pergunte lá se é o Jesus mesmo, se é o Messias mesmo que havia de vir, porque eu estou aqui, ele é meu primo, né? Ele não vai vir me tirar daqui, ele não vai vir me socorrer, ele não vai vir aqui dar uma ordem para que eu saia deste lugar. E não deu, nem lá Jesus foi, porque de fato era o propósito, era o destino de João Batista. Ele havia cumprido a missão dele com alto êxito. Alto êxito, ele foi honrado por Deus. Aos olhos do homem, foi aquela situação deplorável, né? Perdendo a cabeça ali, literalmente, não é perder a cabeça, eu perdi a cabeça, fiquei nervoso. Não, perdeu a cabeça, cortaram a cabeça dele. Mas ele cumpriu a missão que Deus havia estabelecido para ele, com sucesso. Ele pôde dizer, como depois o apóstolo Paulo iria dizer, cumpri a carreira, guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ele precisou de ser fortalecido no Espírito, que foi o primeiro versículo que foi lido nesta noite. Qual foi? E o menino crescia e se fortalecia no Espírito. João Batista, o menino profeta Isaías, também nasceu, precisou ser fortalecido no Espírito para cumprir a sua missão. E assim, nós também. Vamos avançar. O próprio Cristo, primo de João Batista, o nosso Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34,
está registrado algo impactante de Cristo para nós. Diz assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, partindo as vestes dele, lançaram a sorte. Para chegar nesse ponto aí, teve um contexto terrível na vida de Jesus, sim ou não? Nós sabemos, porque essa expressão ali, ele já estava ali no Gólgota, já estava próximo à sua morte. E nós sabemos, devido à leitura, devido à pesquisa, que Jesus passou por muitos problemas, sim ou não? Desde o dia que ele foi batizado no Rio Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo para curar, libertar, ressuscitar e anunciar o reino de Deus, irmão, foi uma ninhada das trevas para cima dele. E ele precisou de manifestar a sua fortaleza espiritual, que foi o que lhe capacitou a cumprir o chamado de Deus. Irmão, é um mistério maravilhoso, a infância e a adolescência de Jesus e a sua juventude até 30 anos de idade. A gente só vê um ministério explosivo, mas a gente tem que dedicar tempo para tentar entender como era a rotina diária de Jesus, homem, lendo, orando, indo à sinagoga, participando da congregação, da oração, se envolvendo completamente, porque ele era entendido da palavra de Deus, da lei do seu país, da lei dos homens e até da lei romana. Jesus era uma pessoa altamente informada, porque os gregos tentaram pegar ele quantas vezes? Na lei, irmãos. Jesus era perito na palavra de Deus, na lei de Deus e na lei dos homens. Muitas vezes tentaram pegar ele com tramas jurídicas, e Jesus colocou todos no bolso. Fortaleza de espírito, oh, que maravilha. E ele mesmo disse que quando fosse levado aos céus, enviaria um outro Consolador, o Espírito Santo, para dar de presente a todos aqueles que viessem a crer nele, como o Senhor, como o Salvador, Criador dos céus e da terra. Em certa ocasião, alguém chegou a Jesus, Senhor, mostra-nos a Deus, mostra-nos o Pai, para que possamos crer nele. E o que Jesus Cristo disse? Há quanto tempo eu estou com vocês, vocês me pedem para eu mostrar a Deus? Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Jesus é Deus, irmãos, Jesus é Deus, igreja. Ele continua o mesmo, ele continua liberando a sua graça, o seu poder, para formar mentes como a dele, porque foi o Espírito Santo quem formou a mente de Cristo, que formou a mente de João Batista, que formou a mente do profeta Isaías, que formou a mente de João, de Pedro, de Moisés, de Abraão, e também de nós aqui, na nossa geração. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus que você encontrar por onde for, o Espírito Santo que está trabalhando naquela pessoa. A palavra diz que ninguém diz que Jesus Cristo é Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus. A não ser pelo Espírito de Deus. Então ele está trabalhando, ele está agindo, ele está formando-nos um exército poderoso na terra, para a última hora que ele está preparando a sua igreja. Vamos lá. Olha aí, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Olha o que Deus faz por nós. Só Deus faz isso. Só Deus faz uma maravilha dessa. Olha aí, dar-te-ei um coração e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí, de repente alguém vai ouvir uma palavra como essa e se sentir pequeno, se sentir para baixo, se sentir derrotado, mas Deus está dizendo aí, não se entristeça, não se acanhe, não se afaste de mim, é Ele que está prometendo, eu vou te dar uma mente, eu vou te dar o poder, eu vou te dar a graça, você vai conseguir obedecer os mandamentos, você vai conseguir perseverar, você vai conseguir lutar, você vai conseguir marchar no propósito que Ele estabeleceu para você. Louvado seja o nome do Senhor. É uma promessa de Deus, irmãos. É uma promessa de Deus. Por isso que eu falei lá no início, que há solução para quem quer ter uma mente firme, como a dos homens de Deus, que eu falei ainda há pouco. Vou ler novamente, agora você vai ver com uma nova perspectiva. Isso é uma promessa, irmãos.
É uma promessa, não minha, não do homem, de Deus, que Ele quer fazer na sua vida. Dar-vos, Ele não está vendendo, não há dinheiro que pague, não há fama que pague, não há prestígio que pague, não há influência que pague. Por isso que é pela graça, porque o rico pode receber e o mendigo ali, ó, eu estou olhando para ele, lá passando a esquina aqui, ó, lá, ó, o mendigo. Deus pode dar para ele, Deus pode dar para o rico. É por isso que Ele fala, dar-vos-ei, eu vou dar, para que ninguém se exalte nem fique soberbo, eu paguei, agora eu tenho uma mente de Deus. Não, é um presente. Ó, vou dar para você que crê em mim. O quê? Um coração novo. E porém dentro de você um espírito novo. O Espírito de Deus é fraco ou é forte? Forte, não fortaleceu Isaías? Não fortaleceu João Batista? Não fortaleceu Jesus? O Espírito de Deus é fortaleza. Vou dar para você, vou dar. Vou tirar de você esse coração de pedra, esse coração desobediente, esse coração crítico, esse coração que contradiz tudo, esse coração que a pessoa tem que explicar 5, 10, 15, 20 vezes a mesma coisa e a pessoa ainda fica duvidando. É um coração endemoniado, é um coração de pedra. Você já teve essa experiência de falar para o irmão, a pessoa... Não estou aumentando 20, 25 vezes uma coisa, ó, a vontade de Deus é essa, a vontade de Deus é assim, olha que está escrito aqui, para você, cuidado, você está andando num caminho assim, que você vai se complicar, vai ser ruim para você a longo prazo. Aí você encontra a pessoa, você percebe que não teve efeito, mas pode ser, como a palavra de Deus é uma semente, pode ser que ela frutifique e possa dar resultado, mas isso é perigoso. Eu estava conversando com uma pessoa semana retrasada, uma mulher nasceu na igreja, conheceu a Jesus com 18 anos de idade, né? A fase perigosa, onde o jovem quer conhecer o mundo, né? Quer conhecer amizades, conhecer namoro, quer conhecer, né, ambientes onde tem bebida, começa, né, com a cerveja sem álcool, vinhozinho suave, não tem nada a ver, ela entrou nisso e se afastou da fé, com 18 anos de idade. Sabe quantos anos ela tem agora? 98 anos de idade. De 18 anos para 98, são quantos anos? 80, né? Ela passou 18 anos andando com Deus. Ela tem 98 anos, ela passou 80 anos desviada de Deus. E nem quer ouvir falar de Jesus Cristo. Ela está debilitada, ela está doente, 98 anos, né, irmãos? Uma vida extrapolada, uma vida desequilibrada, uma vida de vícios, manias ruins. Foi um castigo para o corpo dela. Então, mesmo nesse estado, ouve a palavra, ouve da salvação, ouve do céu e do inferno, mas o coração é esse aí, ó, de pedra. Olha o perigo, tá vendo? Por quê? Mas Deus não está oferecendo, mas a pessoa tem um coração de pedra. E detalhe, não quer a bênção de Deus, um novo coração, uma mente nova, ou seja, está rejeitando a salvação. Isso é seríssimo, irmãos, isso é perigoso, que não sejamos daqueles que queremos pagar para ver se a palavra de Deus é verdade, porque teve um que pagou para ver, e Jesus deixou registrado na Bíblia, para mostrar para nós, aquele homem da parábola do rico e do Lázaro, sim ou não? Aquele homem pagou para ver. Lázaro com certeza falava de Jesus, falava da salvação, falava da misericórdia, estava ali à porta daquele homem, comendo migalhas, seminu, ferido. Jesus vai te salvar, busca a Deus. E aquele homem ali com certeza zombava daquele mendigo chamado Lázaro. Com essa atitude ele estava pagando para ver se a pregação de Lázaro ia dar certo ou não, ia ser verdade ou não. Ele estava duvidando e ele morreu nesse estado, de coração duro. E Jesus falou o que aconteceu com ele. E está lá até hoje, estará lá até o dia do grande juízo de Deus. E o pior, depois do juízo, será tirado ao lago de fogo, junto com Satanás, o diabo, a besta, o falso profeta, e todos que não quiseram se entregar a Jesus Cristo, que conservaram dentro de si o coração de pedra. Percebe o amor de Deus, irmãos? Percebe a graça? Deus está falando, eu vou dar para você um espírito novo, vou dar para você um coração novo, vou dar para você, vou de presente, e vos darei coração de carne, um coração segundo o coração dele. Então você que tem uma inclinação para obedecer a Deus, para orar, para meditar a palavra, você já é mais do que vencedor. Você recebeu de Deus um milagre. É maravilhoso isso. É maravilhoso, porque nós sabemos o nosso destino. Fortaleza no Espírito, louvado seja o nome do Senhor. Eu falo isso com o próprio testemunho, até porque em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse assim, ó, vós sereis minhas testemunhas. Como é que eu vou ser testemunha de Jesus com o Espírito
murmurador, com espírito desobediente. Não, Jesus não foi assim. Jesus não foi assim. Olha só, mas recebereis o quê, irmãos? Poder. Só iremos conseguir andar com Deus se recebermos poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então Deus promete um novo coração, promete o seu Espírito, promete poder. Para que esse poder, irmão Jaime? Para nós subjugarmos as obras da carne, para nós dizermos não à desobediência aos mandamentos de Deus, porque é isso que arruína o ser humano, é isso que arruína a sociedade, é isso que é a ruína do mundo, a desobediência aos mandamentos. E quando uma pessoa se entrega às obras da carne, aí a gente vê o caos generalizado em todos os lugares. Mas quem quer algo diferente, Deus está oferecendo poder para andar sobre tudo isso, andar no Espírito, que foi o que o apóstolo Paulo explicou em Romanos, muito bem explicado ali, maravilha, andar no Espírito, não satisfazendo os pecados, e aí nós iremos andar na fortaleza de Espírito, um Espírito forte. Meu irmão, o poder do crente é poder dizer não ao pecado, que outra hora o escravizava. Eu acho isso maravilhoso. Os irmãos não têm noção de onde Deus me tirou. O diabo me escravizava de todas as formas e jeitos que vocês pensarem. Mas até o dia que alguém pegou uma Bíblia e me ensinou, olha, você está cansado de viver assim? Se não tiver, você continua, mas se você está cansado e quiser uma mudança, eu vou te mostrar quem pode te mudar. Eu falei, quem? Jesus Cristo. E é mesmo? Pode? É possível? Como dizer não? Não tem como. E aí foi me explicar os passo a passo, você tem que, passo a passo da fé cristã, você tem que reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, aí você vai receber o Espírito Santo dele, aí pronto, aí ó, receberei o Espírito Santo, recebe o poder. Irmão, é maravilhoso. Eu fiquei com uma vergonha daquelas quando eu percebi a operação de Deus na minha mente, como eu fui tolo em seguir aquele caminho, como eu fui um cego em ficar falando daquela maneira, como eu fui um insensato em não ter buscado a Deus. Mas tudo tem um tempo, a gente entende com o tempo que tudo tem um tempo. Então eu falo com testemunho, é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. Quem teve essa experiência, ele nem consegue explicar, porque o príncipe da paz passa a morar dentro de nós. É por isso que pode chover canivete, é por isso que pode acontecer o que quer que aconteça. A gente é balançado para um lado, é balançado para o outro, mas a gente persevera. Porque Ele prometeu segurar em nossas mãos todos os dias. Ele não prometeu maré mansa, não. Ele diz que havereis grande tribulação, aflição e tudo mais, mas prometeu estar conosco, prometeu passar conosco em todo e qualquer temporal. Amém, irmãos? Amém. Fortaleza de espírito. Ele fortalece. Vamos ver só uma característica rapidamente, para a gente finalizar. Uma característica de um espírito ruim. Espírito ruim. Olha aí, ó. Números, capítulo 14, versículo 27 a 29. Olha uma manifestação ruim de um espírito, quando ele opera numa pessoa. Olha aí. Números, capítulo 14, 27 a 29. É isso mesmo. O contexto aí você já captou, né? Povo de Israel no deserto. Líder Moisés. E vamos que vamos. Até quando sofrerei esta má congregação que está falando ali? É Deus para Moisés. Entenda isso. Moisés está ali conversando com Deus. E Deus está conversando com Moisés. A respeito de quem? Do povo, que saiu do Egito, mas o Egito não saiu da mente deles, sim ou não? Estavam libertos fisicamente, eles já estavam ali caminhando para Canaã, não estavam mais sendo escravos fisicamente, mas a mentalidade não acompanhou a libertação, e aí acontece umas coisas dessas aí, ó. Até quando sofrerei esta má congregação? Olha a bronca de Deus, que murmura contra mim, tendo ouvido as murmurações, tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes, por minha vida, olha, é Deus falando, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Misericórdia, irmãos.
Misericórdia. Esse povo, essa nação, os israelitas, tiveram as maiores experiências com Deus acontecidas desde então. E até hoje não se realizaram nada comparável aos sinais, prodígios, maravilhas que Deus operou lá no Egito, libertando aquele povo com mão forte e poderosa. E o ápice de tudo foi a abertura do Mar Vermelho. Eles viram isso, irmão, eles passaram entre as paredes de águas, eles tiveram experiências, chegaram ao Monte Sinai, Deus desceu numa coluna de fogo, o monte ficou fumegante, do monte uma corneta ensurdecedora foi tocada, e Deus falou com Moisés, ali face a face, para todos ouvirem. E mesmo assim, diante de uma pressão, o que é uma falta de água para um Deus que fez tudo o que tinha feito, irmãos? Eles não entenderam isso, não mudaram a mentalidade. Gente, Deus fez tantas coisas impossíveis, agora não tem água. Deus vai matar o povo de sede? Claro que não, mas eles deveriam ter buscado a orientação de Moisés num espírito correto. Moisés, não tem água, vamos orar, vamos clamar a Deus. Não é possível que Deus vai deixar a gente aqui não, já fez tantas coisas, vai dar água para a gente de algum lugar, vai chover, vai sair da terra, vai sair da rocha, vai brotar água para a gente. Vamos orar, Moisés, vamos orar, Moisés. É claro que Moisés era homem de oração. Moisés, vem cá, vamos, isso você está certinho, vem cá, vamos orar. Esse seria o espírito correto. Mas chegaram diante de Moisés, Moisés, você vai tirar a gente lá do Egito para morrer de sede, melhor a gente ter ficado lá, melhor a gente ter morrido lá. Melhor a gente, lá não tem sepultura para todos nós, para que trazer nós aqui para esse deserto? Cadê a água, Moisés? Olha o espírito, coração de pedra, espírito ruim, possesso pelo espírito da murmuração. E aí, chega nessa parte aí, onde Deus fala com Moisés, é contra mim, Moisés, não fica aborrecido não, é contra mim que esse povo está falando. Aí deu a orientação para Moisés ir lá resolver a questão da água. Beberam a água, ficaram todos saciados, animais todos supridos de água, mas a conta chegou para eles. Para nos ensinar, irmão, a rejeitar, não aceite a murmuração, a crítica descabida, tem pessoas que é nato dela, essa postura dela e dele, essa postura de tudo que ouve critica, tudo que ouve murmura, tudo que ouve é uma conversa fiada, tudo que ouve é um blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Cuidado, porque a palavra que operou lá nos irmãos, como juízo, é a mesma que opera em nós. Ah, irmão, mas nós não estamos na graça? Espera aí, vamos pontuar as coisas. Pedro foi dizer que aquele que tem um filho... Cadê? Complete, irmãos. Tem a vida. E aquele que não tem o filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Nós estamos... Pedro escreveu na era da graça, na era de Cristo. E ele falou, quem tem a Cristo, tem a vida. Aí tem a vida, tem a proteção, tem a libertação, tem a provisão, tem um espírito novo, tem uma mente nova, tem uma nova disposição, tem uma nova visão, tem um novo objetivo, é tudo novo, porque aquele que está em Cristo é uma nova, por completo, nova criatura por completo, não é só uma coisa ou outra não. Mas quem não tem a Cristo, sobre ele ou sobre ela, a ira de Deus permanece. Então, irmão, eu estou falando aqui, mas essa palavra está primeiro passando por mim. Ela vai me justificar ou me julgar. Eu já me acertei com Deus, que eu tinha de acertar, né? Eu já falei com Jesus, daqui a pouco eu sei que eu vou dormir em paz, vou colocar minha cabeça no travesseiro, vou dar glória a Deus e vou ter um sono do justo, o sono da paz. Agora, quem se viu diante dessa palavra assim, está atordoado, fique tranquilo. A solução é Jesus Cristo. A solução é o poder do Espírito Santo. Você vai buscar Deus em oração e Ele vai dizer o que é necessário fazer. Porque isso é o amor de Deus, irmãos. Deus não quer que ninguém pereça, mas que tenha a vida eterna. E não somente a vida eterna, que já está bom demais, sim ou não? Mas viver aqui, como? Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Até que eu morra, eu tenho que viver em abundância de paz, pelo menos dentro de mim. Paz aqui não vai fazer tanta diferença. Se tiver, maravilha. Se não tiver, eu estou em paz. Isso é a vida abundante. E independe de dinheiro, independe de onde eu estou, independe de toda e qualquer circunstância, eu estou em paz. Então, se Deus proporcionou para nós aqui uma cidade, entre aspas, pacífica, então nós somos mais que abençoados. Temos paz no espírito, paz na alma e paz na sociedade. Não é bênção tudo isso? É bênção demais. Então, irmão, finalizo.
com Mateus capítulo 28, versículo 20, parte B. Esse versículo já tinha que estar impresso na nossa mente. A parte B, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Entenderam, irmão? Se Jesus está conosco, Ele está nos fortalecendo, Ele está nos ensinando, Ele está nos ajudando, Ele está mostrando, Ele está aprovando, Ele aprova. Servo bom e fiel, quando a gente está andando com Ele como devemos, Ele aprova. Quando estamos andando capengando, Ele fortalece. Quando estamos andando em rebeldia, Ele aperta. Isso é glorioso saber disso. Não estou sozinho. Como é que eu posso seguir a jornada cristã sozinho? Impossível. Somente cheio do Espírito Santo, que foi o que a gente leu ainda há pouco. Então, é momento de sermos renovados no Espírito, absorve, eu sou renovado no Espírito, se eu já creio em Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo já está em mim, irmão, mas eu pequei aqui, pequei ali, está em mim. É esse o papel dele, é nos convencer, é nos mostrar o caminho certo, do arrependimento, o caminho certo, no qual ele vai mostrar o seu poder, e você vai se ver livre disso que te incomoda, isso que te tira a paz, isso que te tira o sossego, o sono. Há poder no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Eu vou orar finalizando e, com certeza absoluta, Deus vai continuar falando, continuar agindo, que essa palavra como essa leva a gente a pensar muitos dias, porque é palavra de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que estamos aqui reunidos nesta noite para exaltar, para glorificar, para bendizer o Teu nome. Meu Deus, o Senhor começou uma boa obra em nossas vidas, naquele dia que nós ouvimos o Evangelho, naquele dia que nós cremos no Salvador, no Libertador, no Cordeiro de Deus. O Senhor nos lavou com Teu sangue, o Senhor tirou de nós aquela veste de pecado suja e colocou sobre cada um de nós vestes de linho puríssimos, lavados no sangue de Jesus, e ali o Senhor começou uma obra de libertação, ali o Senhor começou uma obra de santificação, ali o Senhor começou uma obra de transformação, e aqui estamos nós nesta jornada, pedindo fortalece-nos, pedindo ajuda-nos, pedindo, Senhor, que segure em nossas mãos, mostre-nos o que temos que fazer, mostra-nos o que temos falhado, também mostra-nos onde temos acertado, porque estamos aqui para Te agradar, estamos aqui para Te servir, estamos aqui, meu Pai, para exaltar o Teu nome. Nós decidimos viver para Ti, meu Pai, por todos os anos de nossas vidas aqui na terra. Por isso precisamos de um renovo espiritual, por isso precisamos, meu Pai, de um avivamento, e só o Senhor, poderoso Espírito, pode fazer isso. Ajuda cada um de nós que estamos aqui, cada um que irá ouvir essa mensagem, que o toque do Senhor incendeie o coração, incendeie a mente, e possa despertar um espírito novo, um espírito forte, uma pessoa que vai meditar na palavra, uma pessoa que vai se dedicar à oração, uma pessoa que vai querer amar o Senhor acima de todas as coisas. Ajuda-nos, meu Rei, que o Teu poder possa dissipar as trevas, toda ave de rapina, toda obra do maligno que se levanta contra nós, seja anulada pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, porque o apóstolo Paulo deixou claro que há uma guerra, há uma batalha entre as forças espirituais da maldade contra o Espírito Santo nas regiões celestiais. Mas de uma coisa nós sabemos, com Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele derrotou todo o império das trevas, e Ele disse que a vitória dele é também a minha vitória. Então que cada um aqui receba a sua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir ao Rei, porque Ele é digno de louvor, glórias para todos sempre. Amém. Glória a Deus.